Olá, meus irmãos, a paz do eterno. A paz do eterno, gente. Hoje viemos aqui trazer um vídeo falando sobre o nome, do nosso Criador. Como os irmãos talvez já tenham percebido, a gente não falava o nome do Criador, a gente só falava por título, tipo Eterno, Criador, E hoje aqui viemos falar sobre o nome. E aí viemos trazer um vídeo que vai explicar muito bem para os irmãos aí, com provas arqueológicas, os animais falando, as criancinhas, vai ter muitas provas aí. Até o povo lá, de Israel, que o nome foi entregue para eles, para Moisés, vai ter falando eles também o nome do Eterno. Bem, primeiramente você precisa saber quais são os registros do nome do Eterno no hebraico arcaico. O nome é escrito da seguinte forma: Yod-He-Vav-He, que transliterado se lê YHWH. Nesse momento você deve estar se perguntando como pronunciar um nome apenas com consoantes, e isso iremos te explicar agora. Em Números 6:27 diz: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Observe o nome desses três profetas, Isaías, Jeremias e Elias, que no original são Ishaial, Ermial e Elial. Mas espere, notou alguma semelhança na pronúncia desses nomes? Agora vamos voltar ao versículo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A semelhança entre esses nomes é Yahweh. Sim, esse é o nome do Eterno. Vários nomes nas Escrituras foram alterados ao longo da história pelos senhores do mundo. Isso pode parecer um pouco difícil para você, mas esses nomes como Senhor, Jeová, entre outros, não passam de nomes falsos, criados para nos afastarem cada vez mais do Criador. Até mesmo o nome Deus é pagão, pois o mesmo vem de Zeus. Você conhece os judeus? Na verdade, esse povo se chama Aldim, e não é à toa, pois Din significa povo, sendo assim povo de Yahweh. Observe que cada vez o nome fica mais claro. Agora veja em Apocalipse 14:1. Tive depois desta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o nome de seu pai. Bem, através desse versículo sabemos que o nome do filho contém o nome do pai. E para confirmar isso, observe em Apocalipse 13:12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Yahweh, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Yahweh, e o nome da cidade do Altíssimo, a nova Yahushalá, que desce do céu do Eterno, e também o meu novo nome. Agora ficou claro. Yahushalã, o nome da cidade, contém o nome do pai e do filho Yahusha, pois Shá significa salvação, ou seja, Yah salva. Por isso, de maneira nenhuma pode ser Jesus, pois Jesus tem origem latina, que significa porco, suíno, javali. Uma clara blasfêmia ao nome do Eterno e do seu Filho. Yahweh, a raiz da fala humana. Observe o choro da criança ao nascer. Até os animais chamam pelo nome de Yahweh, o Criador.
Se você ainda não está satisfeito, veja agora provas históricas no nome do Eterno. One of the most significant archaeological finds in years was announced this week by Hebrew University. The discovery confirms the record of the Bible and the life of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. It's small, only 1 centimeter wide, but it's already made a big impact. It's called a bula, an ancient seal. What makes this so significant is the name on the seal. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, 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 Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso nos papiros mágicos gregos. É uma maneira de se referir a Yahweh ou Deus. ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, דבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. היסטוריה של ירמיהו. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו כי ירמיהו ועל ירמיהו. רק ירמיהו, הנביא ירמיהו, את המקדש ולקחת את המקום הקדוש הזה ולהשתלט עליו. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד. אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו. אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. Yaucho Filho, agora você tem conhecimento dos verdadeiros nomes. Compartilhe esse vídeo com amigos e família. Agora, meus irmãos, vocês viram o vídeo aí, né? Provando o nome do Eterno. Cremos em Yau e Yausha. Isso, né, meus irmãos? E nós vamos trazer o estudo agora, meus irmãos, sobre o amor de Yau conosco, né? Se os irmãos querem acompanhar aí, pode abrir o livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 22. Salvação gratuita em Yausha. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivieis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o princípio do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Yau, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Yausha pela graça. Pela graça fostes salvos.
E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Yahshua Mashia, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Yahshua Mashia. Então, tá falando do amor, né? O grande amor que Yahweh teve por nós ao mandar o seu Filho único, né? A primeira criação, né, de Yahweh foi Yahshua, o primogênito de tudo, né, meus irmãos? Toda criatura. E por amor a nós, ele mandou o seu Filho para nos resgatar, que nós estávamos no pecado, né? Nós estávamos já destinados à morte, praticamente, à ira, né? E Yahweh mandou o seu Filho, Yahshua, que morreu por nós. Estávamos mortos, né, irmãos, espiritualmente, e após mandar Yahshua, né, uma grande prova de amor, né, que Yahweh teve, porque o único filho dele, ele se entregou, ele mandou seu filho para se entregar por nós, né, para nos salvar, né. E por meio de Yahshua temos a salvação, né, do nosso espírito. É isso mesmo. E Yahweh é muito misericordioso, meus irmãos. Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Yahweh. Agora nós temos que crer que Yahshua morreu por nós. Nós crendo, nós temos a salvação do nosso espírito, né? Continuando. É dom de Yahweh, não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho. Que é um dom do Criador, né? Nos deu de graça. Não vem de obras, igual fala, né? Agora é só nós crer, nós ter fé, que nós temos a salvação. Agora, o reino é conquistado por esforço, né? Por muita renúncia. Pois somos criaturas dele, criados em Yahshua Mashia, para as boas obras que Yahweh já antes preparara para que nelas andássemos. Andar nas boas obras, né? A reconciliação dos judeus e dos gentios entre si e com Yahweh. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne e éreis chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, em virtude de operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Yahshua. Então, quando estávamos sem Yahshua, éramos incircuncisos, excluídos da cidadania em Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Yahweh no mundo. Mas agora, em Yahshua Mashia, quando aceitamos a Yahshua, que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Yahshua, ou seja, pelo sacrifício dele, ele nos leva para ele, né? Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Yahweh em um só corpo, por meio do madeiro na qual ele matou a inimizade. Assim, ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Ou seja, todos nós temos um Espírito só, o Espírito que nos leva a Yahweh. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios. Tipo assim, irmãos, quando nós não aceitava, né? Quando as pessoas não aceitam o Salvador, quando ele morreu, né, e ressuscitou. Que não se batizou, né, no nome. Ele estava perdido, ou seja, ele estava morto espiritualmente. Estava no mundo, né. Ele era um estranho para o Criador, porque ele mesmo, ele não buscava ao Pai. Então, para Yahweh, ele era um estranho, né, aqui fala. Agora, quando você aceita, você já não é mais um estranho, você já não é mais um estrangeiro. Mas circuncidadãos dos santos e membros da família de Yahweh. Agora somos membros da família, né? Somos filhos dele, né? Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lá fala, acho que é no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, meus irmãos, que o fundamento é o nome do nosso Salvador, que é Yahshua Mashia. Eles lançou o fundamento. Agora nós vamos fazer uma obra, né? Vamos estar alicerçados em Yahshua Mashia, né? Vamos estar firmados nele.
Que tais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Yahshua Machia, a pedra angular. Nele bem articulado todo o edifício, se ergue como santuário santo, no Salvador. E vós também nele sois coedificados para seres habitação de Yahweh no Espírito. Aí fala que nós somos a habitação, né, meus irmãos? Isso mesmo. De Yahweh. Aí aqui em 1 Coríntios vai falar assim que Yahweh é o fundamento, né? E nós devemos construir o nosso edifício, a nossa obra. A nossa obra, sobre o nosso Salvador, né? Vai aqui aí falar em 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Segundo a graça que Yahweh me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Yahshua Machia. É o verdadeiro nome, né? Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Se alguém destrói o templo de Yahweh, Yahweh destruirá, pois o templo de Yahweh é santo, e esse templo sois vós. Pois é, irmãos, aí nós vamos edificar a nossa obra sobre o nome Yahshua Machia. E cada um veja como constrói, né, a obra. Porque a nossa obra vai ser manifesta, né, através do fogo. Se você construiu a sua obra sobre a palha, feno ou... E o outro é como? Palha, feno... Ou madeira... vai ser queimado, né, rapidinho. Então, aí quer dizer que é na carne. Se você construir a sua obra na carne, sua obra vai passar pelo fogo, vai queimar na hora, né, vamos supor. Agora, se você construir entre ouro, prata ou pedras preciosas, não vai passar pelo fogo, vai passar pelo fogo, mas não vai ser queimada, né? Aí você vai ganhar a recompensa, né? Agora, quem perder, a recompensa vai ficar lá, né? É isso mesmo. Vocês percebem que quanto mais que o ouro passa no fogo, mais brilhante ele fica, né? Mais melhor ele fica. Agora, se a madeira passar, com certeza vai queimar toda. Pois é, meus irmãos, esse é o estudo de hoje para vocês. Espero que os irmãos gostaram. E nós vamos trazer mais vídeos provando o nome do Eterno e o nome do seu filho, Yahweh e Yahshua. Espero que os irmãos gostaram. E é isso, meus irmãos. Fiquem na paz de Yahshua. Fiquem na paz de Yahshua. Eu me prostro e me lanço aos teus pés. Só tu tens a vida eterna pra viver. Lava minhas mãos, lava o meu coração, purifica-me.
surpreende.